Videocast Play no Agro na Expo Café. Oferecimento: Prefeitura de Três Pontas, Governo de Paz, Governo que faz e Calcário Solo Fértil. Seu solo fértil começa aqui. Olá, estamos direto da Expo Café 2023 aqui no estande do Play no Agro e agora para conversar ainda mais de café com Vinícius Estrela, que é executivo da BSA. Bem-vindo com a gente, Vinícius. Muito obrigado pelo convite e é uma satisfação estar conversando com vocês. Vinícius, a gente está num evento da maior, o evento em que reúne muita tecnologia, muito maquinário. Como BSCA, como que você vê a importância desse evento para a cafeicultura? Esse é um evento que dita tendência, que apresenta as novas tecnologias do café que vai ser trabalhado durante vários anos, né? E eu estou percebendo um movimento interessante dos produtores e também dos expositores nesse sentido. Eu acho que a gente sai daqui com uma cafeicultura mais forte, mais sustentável e que tende a oferecer melhores cafés para o consumidor brasileiro e para o consumidor no mundo. E é isso que a gente quer, afinal de contas, né, Vinícius? Uma cafeicultura cada vez mais forte, colocando o Brasil enquanto protagonista. E quando a gente abre para a BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, como que se avalia o nosso atual cenário? É um cenário de desafio, sabe, Luísa? Porque ao longo de alguns anos, nós conseguimos transformar o segmento no Brasil. E no lugar de nicho, de um negócio de nicho, cafés especiais, hoje ele tem dois motores importantes do ponto de vista de consumo, que é o mercado brasileiro, que vem aumentando o consumo com a entrada de franquias, novas cafeterias e o consumidor brasileiro que tem aprendido a tomar e a consumir cafés especiais, mas também um cenário desafiador do ponto de vista do mercado internacional, com questões como crises climáticas, produções diminuindo em determinadas origens. A gente acabou de receber notícias sobre a Guatemala, uma preocupação com a produção na Guatemala, na Colômbia, e o Brasil com uma oferta de cafés especiais bastante diversificada. Então, trazendo para nós uma responsabilidade também de liderança nesse setor no mundo. Excelente. Quando a gente olha para esse mercado de consumidor e qualidade, você acha que qualidade já é um pré-requisito no mercado? Como é que você está avaliando isso? Sem sombra de dúvida, sim. Quando a gente olha a indústria do café solúvel e a indústria brasileira preocupados com a qualidade, em aumentar a oferta de cafés de qualidade para o consumidor final, a gente vê isso como um sucesso do ponto de vista do segmento do café especial. Mas o consumidor brasileiro tem consumido mais. Considere, por exemplo, o crescimento absolutamente exponencial das franquias dedicadas a café especial no Brasil e com expansão internacional. Então, sem sombra de dúvida, se o consumo aumenta, a oferta também tende a aumentar. A BSCA representa a gente, né, enquanto produtor de café especial, de café de qualidade, sustentabilidade, igual você falou, nem é mais qualidade, eu acho que é um todo, em todas essas feiras internacionais. Qual que é a percepção sua do que eles estão buscando, o que nós, produtores, precisamos estar de olho, estar fazendo para conseguir ter um valor agregado nesse produto? Olha, Luísa, acho que o Brasil ainda tem uma posição muito tímida e o produtor brasileiro tem uma posição muito tímida enquanto ao tema da sustentabilidade, a agenda global de ESG. Quando a gente vai andando nas feiras internacionais, a gente vê as diferentes origens se posicionando como o café é mais sustentável, o café é sustentável de tal lugar, porque não se trata mais de qualidade. Um bom café beber numa xícara é uma obrigação, mas café especial nunca foi sobre quantos pontos está na xícara. Sempre foi uma discussão de como esse café é produzido. E aí o tema da sustentabilidade caiu no nosso colo, porque nenhuma origem é mais sustentável que o Brasil. A gente é sustentável por definição, por lei. A gente é autorregulado nesse sentido. E eu acho que a gente tem tido uma posição um pouco tímida. Por que a gente não consegue mostrar isso para o mundo? Eu acho que a gente teve um trabalho no Brasil de tornar esses temas mais internos, esse debate mais interno, e não ter orgulho, porque as críticas foram tantas no mercado brasileiro e o debate tão complicado no mercado brasileiro, que a gente esqueceu disso ao longo do tempo. Mas nós na BSA vamos trabalhar para mudar isso, porque a gente vai começar a colocar as origens, as regiões e os cafés mais sustentáveis, e essa cafeicultura sustentável brasileira
na vitrine do mundo. E o produtor brasileiro, é lógico que ele está em busca de produzir com essa sustentabilidade, com essa qualidade, mas quando ele se propõe a fazer um café especial também, com uma alta pontuação, vamos pensar assim, 87, 88, ele quer encontrar esse mercado. E muitas vezes ele não encontra. Por que o nosso café não é tão valorizado, por exemplo, quanto um café colombiano ou da Guatemala? O que acontece? Tem um fenômeno, infelizmente, da tal da lei da oferta e da demanda. Na medida em que nós nos posicionamos por séculos como o maior produtor, o maior exportador de café, a gente colocou o nosso café na vala um pouco comum. Então, começa um trabalho de reconhecer que o café especial e o café de qualidade no Brasil se tornou um segmento e a necessidade da gente comunicar diferentes tipos de café para diferentes tipos de consumidor. A gente está maduro para conduzir 2 movimentos. O primeiro deles é de apresentar a nova geração de cafés especiais brasileiros que permita com que o comprador internacional fale, uau, mas isso é Brasil? A gente fez isso há 30 anos atrás, a gente sabe fazer. Então a gente vai fazer de novo. E o segundo movimento importante, que é, nós temos maturidade na produção brasileira para oferecer ao mundo um blend 100% Brasil. Não precisa mais colocar café colombiano, da Etiópia, da Guatemala, sob uma base de café brasileiro, porque nós temos sensorial suficiente para produzir um excelente blend para as grandes indústrias. Com isso, a gente consegue dar vazão por volume de cafés especiais que a gente produz, são cerca de 8 milhões de sacas ano. Se a gente colocar mais uns 4 ou 5 milhões de sacas nessa conta, dá a produção inteira da Colômbia. Então, a gente não tem que ter uma estratégia diferente de posicionar o segmento com diferentes nichos, para não cair na vala comum de só ofertar uma alta produção e uma oferta grande. Eu sei que essa não é uma seara que a BSA trabalha, mas os produtores, querendo ou não, é época de safra agora, a gente vai ter uma safra boa, expectativa boa para o ano que vem. Como é que você vê essa relação dos preços? Isso é sempre um desafio, porque a gente precisa remunerar bem o produtor para que ele consiga continuar na atividade. Porque o café, sem sombra de dúvida, é uma atividade de alto risco. A gente vivenciou um ano muito difícil do ponto de vista do ano passado em relação à volatilidade de preços e principalmente o de insumos. Mas, sinceramente, a gente achou que esse diferencial e o mercado fosse sentir um pouquinho mais. Então, a gente já está vivenciando uma certa estabilidade de preços a uma base, que é uma base não tão boa, porque os custos cresceram bastante, e aí isso traz uma necessidade extra com que nós na BSA e o Brasil posicione realmente os cafés especiais brasileiros e de qualidade para a gente conseguir um diferencial melhor. E essa estratégia que a gente está conversando aqui hoje visa isso, diminuir o diferencial negativo e começar a agregar um diferencial positivo, comunicando bem esses cafés especiais e a oferta de café brasileiro para não cair numa vala comum. E Vinícius, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente da Stônix. Ele falou que o grande problema do Brasil muitas vezes é que a gente divulga números errados, enfim, fez uma certa crítica com relação a gente, mas ele tocou num ponto extremamente importante, que a gente precisa trabalhar a promoção do consumo. Como que a BSA pode contribuir com isso? A gente tem conversado com grandes parceiros como SCA, por exemplo, para ter iniciativas dessa promoção do consumo também, junto com eles. Afinal de contas, eles são uma entidade, SCA, SCAG, essas entidades de países consumidores, eles estão observando, eles têm só um trabalho, que é como é que a gente aumenta o consumo de café especial nessas origens. Nós, enquanto BSA, temos 2 trabalhos, como a gente aumenta o consumo e como a gente garante produção de qualidade. Então, a gente tem buscado, na perspectiva do consumo, uma maior aproximação com eles para conduzir iniciativas que permitam com que a gente coloque o café especial brasileiro dentro da estratégia deles. Então, nós estamos desenhando um plano Brasil dentro da SCA para a gente estar trabalhando de maneira mais sinérgica. A gente pode falar de tendências nesse mundo da qualidade? Podemos. Eu considero que a gente tenha uma principal tendência, que são os cafés exóticos, porque quem ama paga muito.
E a gente tem uma outra tendência que é a sustentabilidade e a gente ter mais informações sobre como aquele café é produzido para chegar na mesa do consumidor. Então, depois do movimento importante da União Europeia com a lei de antidesmatamento, que é basicamente uma resposta ao consumidor europeu, mercados como Reino Unido e como Estados Unidos também estão indo nessa direção. Vamos deixar um pouco as paixões em torno desse tema de lado e vamos entender o que eles estão buscando de resposta, que é como é que esse café é produzido. E aí, nesse sentido, o Brasil tem a melhor condição para oferecer a melhor resposta. Então, nós, já na Feira da Grécia, vamos levar um conjunto de mais de 10 regiões para expor isso para o visitante. Como é que esse café é produzido? De onde ele vem? Quais são as características? É interessante isso, que vai de encontro com o que aconteceu na abertura do evento aqui da Expo Café, onde eles fizeram o lançamento do selo verde, que comprova que mais de 99% das propriedades de Minas Gerais não possuem nenhum tipo de desmatamento, desde o período em que eles estão avaliando essas exigências, né? Acho que, se não me engano, de 2008 para cá. Então, assim, isso mostra que a gente vem trabalhando com muita seriedade, né? Sem sombra de dúvida, assim. Eu acho que a gente até já conduziu um movimento contrário, sabe? De diminuir um pouco a área produzida de café, se a gente comparar no passado. Verdade. Então, a gente, reforçando a cafeicultura, a gente até contribui melhor para o meio ambiente, porque é uma planta de longuíssima, é uma cultura de longo termo, né? Comparado às vezes às culturas de anuais ou bianuais, que tem uma pegada de carbono menor do que, por exemplo, a cafeicultura. Então, trabalhar o café no Brasil é estratégico, inclusive para esses países que querem produtos de menor impacto. E o café oferece isso. E para a gente fechar, o que você espera para a cafeicultura brasileira, para a BSCA, para os cafés de qualidade do Brasil? Eu espero que a gente consiga melhorar enquanto BSA, e esse é o nosso planejamento estratégico, melhorar a rede de apoio para o cafeicultor e convidar os cafeicultores também que tenham interesse nesse segmento a entrar em contato com a gente, a se associar à BSA e a participar desse movimento tão importante que é pelo reforço e pela valorização do café de qualidade produzido no Brasil. Muito obrigada, Vinícius, pela sua participação aqui com a gente. Esse é o nosso último episódio aqui do podcast direto da Expo Café 2023 e eu já convido você, produtor de café, para participar desse movimento junto com a BSCA para a gente valorizar cada vez mais a produção de café no Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau. Videocast Play no Agro na Expo Café. Oferecimento: Prefeitura de Três Pontas, Governo de Paz, Governo que faz e Calcário Solo Fértil. Seu solo fértil começa aqui.